Olá, tudo bom com você? Hoje eu trago um vídeo um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a trazer aqui no canal, que normalmente são vídeos mais focados no tutorial. E hoje eu quero mais bater um papo aqui com você do que realmente focar no tutorial. Mas eu vou te ensinar a fazer uma máscara bem simples, bem fácil de fazer. Se você não me conhece, eu sou Rutiana Sobrinho e aqui a gente sempre fala de modelagem e costura de roupas. E hoje aí eu trago esse vídeo um pouquinho diferente, onde a gente vai poder bater um papo. E eu estou falando bater papo mesmo, apesar do vídeo não ser ao vivo, mas eu quero saber sua opinião. Quero que você vá lá nos comentários, deixe a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai conversar aqui, que eu vou gostar muito de responder você, de saber sua opinião. E aí no tutorial de hoje eu vou te ensinar a fazer essa máscara, que é uma máscara bem facinha de fazer, gasta pouco tecido, é a máscara anatômica, forrada. Essa aqui foi feita com brim, mas aí você pode utilizar outros tipos de tecido que possam ser passados, porque faz parte, né, da esterilização da máscara, lá vai passar. Então é preciso que use um tecido aí que possa ser passado. Ela, por ser a anatômica, ela veste bem o rosto. E se você quiser, você pode adicionar um ferrinho aqui na parte de cima para encaixar bem o nariz, que vai ficar melhor ainda do que ela já está. Eu gostei muito dessa máscara e ela é bem fácil de fazer. Bom, eu queria iniciar esse bate-papo falando um pouquinho sobre essa quarentena, essa situação que a gente está passando agora no momento, né? Que o mundo todo está passando, mas o Brasil tem sofrido bastante porque nós somos um país, graças a Deus, bem grande, né? E ainda tem todo esse jogo de política envolvido no meio, né? E isso prejudica muito a população. Eu acho, isso aí é a minha opinião, eu acho que a gente já pode começar a sair para trabalhar, a tocar a vida, porque o mundo não pode parar desse jeito que está, né? Eu sei que no começo aí tomou assim o Brasil principalmente tomou aquele baque, todo mundo se trancou dentro de casa, mas a vida continua, né? E tantos outros problemas que nós já tivemos e passamos por ele, né? E essa situação toda agora não pode nos parar, né? E essa é a minha opinião. Eu até gostaria de saber a sua. O que você acha dessa quarentena aí? Tá gostando de ficar fechado dentro de casa? Eu não tô, não. Teve momentos aqui que eu passei assim, um pouquinho de tristeza, porque meus pais, né, já estão bem de idades, e tem uma tia também bem de idade, que moram os três juntos, e com essa quarentena aí, desde que se iniciou, eu não vi mais os meus pais assim, pessoalmente, né? A gente se fala muito pelo WhatsApp, mas fica essa distância, né? Isso é ruim demais, dá uma tristeza na gente, né? E aí isso muitas vezes, a tristeza é até maior do que qualquer tipo de doença que pode levar a pessoa até morrer por conta disso, né? E é ruim demais, eu não tô gostando não. Eu acho que a gente já pode começar a sair, desde que tome os seus cuidados aí, né, com higiene, enfim, todas aquelas coisas que você já sabe. E eu achei muito interessante, na empresa lá do meu marido, a empresa contratou vários enfermeiros e como eles têm condução própria, antes de todo mundo entrar no ônibus, vem uma enfermeira, higieniza todo o ônibus. E cada funcionário ele tem que preencher um protocolo para apresentar ao motorista antes de entrar, respondendo as perguntas relacionadas a isso. E também, antes de entrar no ônibus, é medido a febre, se a pessoa está com febre, medido esqueci a palavra agora, a temperatura, né, da pessoa. E aí eles vão verificando se a pessoa tem algum problema e tal. E primeira coisa que eles fizeram foi afastar todo mundo que era do risco de pegar aí o corona. E aí eles separaram até pessoas que não eram do risco, mas que tinham contato com gente do risco. E como é uma empresa muito grande, eles dividiram a turma em duas, né? E agora sim, todo mundo lá trabalha 2 dias, folga 2 dias. E aí diminuiu aquele contato.
né, mais próximo. E mesmo assim eles fizeram muitas demarcações em locais onde as pessoas podem sentar bem afastado um do outro. Deram essas máscaras, inclusive essa aqui é de lá, né? E aí eles estão tomando todos os cuidados. Eu acho que é assim que tem que ser, porque o Brasil é muito grande, tem muita gente passando fome e não vai dar conta por muito tempo essa ajuda que o governo está dando. Porque o povo é que sustenta o governo, não o contrário, o governo sustentar o povo, porque são as pessoas que trabalham para gerar impostos, né, para sustentar o governo e ele devolver para a gente em forma de benefícios aí, de tratamentos e tudo mais. Então, eu acho que é um momento bem delicado, mas que a gente muitas vezes enfrenta ele de outra forma, né? As pessoas começam muito com muita histeria. E eu vejo muitas pessoas assim, tipo artistas, blogueiras, enfim, pessoas para falando fique em casa, mas a pessoa ela tem toda a condição de ficar em casa. Agora você imagina uma pessoa numa casa onde tem um monte de criança, numa casa pequenininha, tipo favela, onde as pessoas muito mal têm um lugar para dormir e vendo as crianças chorando, querendo comida e a mãe não tem aonde tirar a comida, isso é muito triste, gente. Então, fica aqui minha opinião, né, mesmo, e dizer que a gente precisa realmente orar para Deus resolver essa situação toda e vamos ver aí se agora com o novo ministro a coisa muda um pouco, porque a mídia, né, só fala aquilo que interessa a ela e muitas vezes a mídia fala só o lado ruim da coisa, né? Não fala tanto de pessoas que foram já curadas, enfim, que já venceram essa epidemia aí. Então, eu gostaria de saber sua opinião. O que você está achando dessa quarentena? Se você, na sua cidade aí, como é que está? Se está todo mundo trancado dentro de casa ou se realmente já está liberado aí para poder sair um pouco mais. Me deixa a sua opinião que eu quero saber. Vou iniciar aqui então o tutorial. Então aqui com o papel dobrado, esse aqui é um papel A4, né? Mas poderia ser qualquer outro papel. Então a partir da dobra aqui embaixo para cima eu vou subir, já até fiz a linha aqui, ó. Vou subir 1,5 centímetro e riscar uma linha aqui sem tamanho definido. Eu marquei nessa mesma linha aqui 2,5 centímetros e tracei aqui, ó. E a partir dessa linha para cima, eu vou subir 5 centímetros e traçar uma linha para cá. Para traçar uma linha bem certinha, eu vou marcar também aqui na beirada 5 centímetros, aí ela não fica torta. Ou você esquadre, eu acho mais fácil marcar dessa forma. Então, recapitulando, a partir do papel para cima, eu subi 1,5, tracei uma linha para cá com a largura de 2,5 centímetros, subi 5 centímetros e marquei que nessa linha 4,5 centímetros. Um outro assunto que eu gostaria de saber de você aí é o que você tem feito nessa quarentena. Você está aproveitando para estudar, para aprender alguma coisa diferente? Está aproveitando esse momento aí onde a gente não está podendo muito sair para fazer as coisas e está sobrando mais tempo para você usar sua mente com coisas que são úteis? Ou você está aí de perna para o ar, olhando o celular, a vida dos outros e está deixando de lado algo precioso aí que você pode estar aproveitando? Olha bem, a gente tem vivido os momentos onde tem tantas informações grátis pela internet, onde você pode especializar num assunto que você goste, né? Aqui no canal mesmo tem tantos vídeos onde você pode estar se desenvolvendo. Eu tenho feito muitos vídeos em tamanho miniatura e onde você não precisa gastar muito papel. Com pouco papel você faz o estudo aí da sua peça, aprende, né? Desenvolve vários métodos. Você pode fazer aí um tour, né? Pelo meu canal, você vai ver muitos tutoriais, não só o meu, tem muitos outros tutoriais aí na internet, de diversas coisas. Hoje em dia, qualquer coisa que você olhar na internet, você acha para aprender. Às vezes você não vai achar um conteúdo
tão específico e tão intenso, né? Assim, grande, bem detalhado. Mas você vai achar várias coisas aí que dá para você até ganhar um dinheiro se você quiser, né? E essa máscara mesmo é uma opção, né, de você ganhar dinheiro. Se eu fosse fazer uma máscara dessa para vender, o que eu faria? Eu faria uma máscara mais personalizada. Se fosse para criança, por exemplo, colocaria bichinhos, orelhinha, linguinha de bichinho. Fazia uma coisa bem coloridinha, bem bonitinha, porque criança gosta muito, né? E se fosse para adulto, colocaria uma boca, um dente, um nariz, alguma coisa bem divertida, faria time de futebol. O que a gente precisa é fazer algo que seja diferente dos outros, porque muita gente está fazendo máscara, e tem muita gente ganhando dinheiro com máscara, né? Como dizem o ditado, né? Uns choram, outros vendem lenço. E tem muita gente ganhando dinheiro com máscara simples, né? Porque a população precisou e ainda está precisando, né? Mas fazer algo com diferencial é que nos torna, assim, mais atrativo para as pessoas, né? Às vezes você vai conseguir um produto que é totalmente diferente do que as pessoas estão fazendo aí. Eu vi também máscara com, assim, na parte de cima, tipo uma orelhinha subindo, saindo para fora aqui da máscara, subindo uma orelhinha. Acho que era isso, se eu não me engano. Então tem vários modelos aí que você pode até estar copiando, né? Mas a mensagem que eu deixo aqui para você é que aproveita esse momento para você aprender alguma coisa e, se possível, até ganhar dinheiro com isso. Então, recapitulando aqui no molde, eu subi a partir da beirada do papel para cima 1,5 cm, tracei uma linha com a largura de 2,5. Depois eu subi 5 centímetros e tracei uma linha com a largura de 4,5. Agora eu vou subir 3,5 centímetros e depois vou traçar uma linha para cá com a largura de 7 centímetros. E continuando o assunto de o que você está fazendo em casa, eu me lembrei de uma história que eu ouvi meu marido contando. Depois eu achei essa história no YouTube. Se eu achar de novo, eu vou colocar o link na descrição. É de um moço que vendia pipoca e aí ele resolveu fazer um diferencial. Então ele fez vários aventais, com cada avental tinha um dia da semana. Então segunda, terça, quarta e tal. E todo branquinho, todo limpinho, né? E aí, cada dia que ele ia trabalhar, ele colocava o avental correspondente àquele dia. Então, as pessoas que viam ele sabiam que ele estava usando uma roupa limpa, né? Uma roupa nova, né? E aí, ele fazia uma coisa bem diferente do que as pessoas normalmente fazem. Ele fez um pacotinho contendo guardanapo e um palito de dente. Apesar que o palito de dente não é uma coisa muito higiênica, né? Mas tem gente que gosta de usar, né? Aí, quando a pessoa comprava a pipoca dele, ele recebia o dinheiro, esperava a pessoa guardar o troco e tudinho. Depois ele pegava o álcool gel, acho que era, né? E dava para a pessoa higienizar a mão. E depois que a pessoa higienizava a mão, pegava a pipoca e levava a sacolinha com o guardanapo e o palito de dente, para a pessoa depois fazer a higiene dele. Então, achei isso muito interessante, porque as pessoas estão acostumadas a somente fazer o comum, né? E é preciso achar algo diferente aí, onde possa chamar a atenção das outras pessoas. Eu mesmo tenho essa dificuldade de sair na rua e comer em qualquer lugar. Eu sinto assim muita... sei lá, eu não consigo comer. Eu tenho que observar, eu tenho que analisar. Eu lembro que uma vez eu pegava ônibus todo dia no mesmo terminal e eu via uma senhora fazendo milho verde. Só depois de muito tempo eu vendo essa senhora fazendo é que eu fui comprar, porque eu fico observando se a pessoa tem higiene e tal, e essa mulher era bem asseada, a panela onde ela fazia, ele era muito limpinha, chegava a estar brilhando, tinha todo um cuidado, então eu ficava na fila só observando. Depois que eu tive assim um bom tempo observando ela, que eu fui comprar o milho verde dela.
Então, assim, é preciso fazer algo diferente, onde você faça um atrativo para a pessoa que está te vendo comprar a coisa que você está vendendo, e aí você vai ter uma sequência, né? Porque a pessoa fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, e é onde que você se destaca e consegue vencer aí essas dificuldades que a gente está passando. Voltando aqui para a máscara, a última linha que eu fiz, subi 3,5 centímetros e fiz uma linha aqui com a largura de 7 centímetros. Agora, a partir dessa linha, eu vou subir 3 centímetros e marcar aqui. Voltando a falar sobre essa situação em que a gente está vivendo aí, a gente tem passado momentos assim bem tristes, né? Porque a gente fica sozinho, sem ter o que fazer, muitas vezes bate uma tristeza grande, né? E é preciso assim da gente tirar esse tempo mesmo para orar, pedir a Deus que nos dê assim uma sabedoria para tudo que a gente vai fazer, porque só Ele mesmo que pode nos tirar dessa situação, porque a situação em si, a pandemia em si, ela ainda não tem cura, né? E segundo estudos aí, a maioria vai ter que passar por isso, então a gente precisa estar realmente com a mente mais protegida de sofrimento. Então, quando a gente ora, a gente se fortalece, Deus nos dá a fé necessária que a gente precisa para a gente manter com esperança, porque uma pessoa sem esperança de nada, a pessoa entra em profunda tristeza. Com Cristo a gente precisa manter essa esperança, e é Ele que faz isso na gente, né? Todo mundo sabe que a gente está aqui na terra de passagem e a gente tem uma vida eterna para zelar. E como que a gente faz isso? Agora, enquanto nós estamos aqui vivendo. Então você precisa cuidar da sua vida espiritual, ler a Bíblia todos os dias. Pega o hábito de levantar um pouquinho mais cedo, tirar um tempinho aí para você orar. Eu tenho feito isso, tenho gostado bastante de levantar um pouco mais cedo. Muitas vezes eu abro assim a janela e vejo o sol começando a querer nascer. E é tão lindo, gente, é emocionante até. Coloca um louvor, vai falar com Deus, como Ele é grande, como Ele é bom. E engrandece a Deus, fala para Ele o que está aí no seu coração, o que está te atormentando, para você sair dessa tristeza e ver assim uma nova esperança, ver os dias melhores para frente e manter a sua fé bem forte. E é isso que faz a gente caminhar, né, melhor e viver melhor, né? Então eu aconselho você, tira esse tempo aí também para cuidar da sua vida espiritual. Isso nos fortalece muito. Voltando aqui ao molde, eu subi 1,5 centímetro, tracei uma linha com 2,5, subi 5, tracei uma linha com 4,5, depois subi 3,5, tracei uma linha com 7 e agora eu subi 3 e marquei um pontinho aqui. Agora eu vou ligar os pontos, ó. Esses 3 pontos aqui eu vou ligar com uma linha um pouquinho curvada para dentro. Aqui eu vou ligar reto, ó, até a parte de baixo do papel. E aqui em cima eu vou ligar arredondando para cima. Bom, e aí é uma das coisas que eu gostaria de saber de você. Como que você está levando a sua vida? Como que você tem feito com a sua vida espiritual? Você está deixando isso de lado? Você está cuidando, né? Você sabe que a gente está passando aí momentos em que já estava previsto na Bíblia isso, né? Da gente passar momentos difíceis. E a Bíblia fala que no mundo a gente teria aflição, mas também fala, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus fala, né? Então a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual para que a gente não seja pego em desespero, em tristeza profunda, ficar olhando só as coisas ruins. É preciso manter a esperança, né? E aí eu gostaria de saber de você. Fala aí nos comentários o que você está passando, o que você está sentindo. Divide com a gente aí. Eu gosto muito de ler. Tenho certeza que você achar algum comentário aí que você pode ajudar também. Você vai dar a sua palavra aí de conforto para alguém que está precisando. Aí o molde ficou dessa maneira, ó. Aqui eu liguei reto, aqui um pouquinho para dentro e aqui para fora.
vou colocar margem de costura. Então, a primeira margem que eu vou colocar aqui é meio centímetro e os outros eu vou colocar aqui com 1 centímetro em toda a volta. Um outro assunto que eu gostaria de falar com você aqui, eu queria saber o que você quer ver aqui no canal. Você tem mais vontade de ver assuntos relacionados à modelagem, assuntos aleatórios, como a gente está conversando aqui, ou assuntos relacionados à costura somente, à reforma de roupa, enfim, moda. Eu não sou estilista, né? Mas a gente pode tentar algum assunto relacionado, né? E aí eu gostaria de saber a sua opinião. Fala pra mim quais são as suas expectativas quando você entra num canal de costura para aprender alguma coisa, ou você acompanha alguém. O que você gostaria de saber mais? Gostaria de assuntos mais detalhados, assuntos mais rápidos, menos complicados, enfim. Dá a sua opinião, porque isso ajuda muito a gente saber o que vai fazer. Às vezes a gente acha que está agradando, que está indo no caminho certo, né? E de repente não está, né? Então é sempre bom ouvir a opinião dos outros, porque é assim a vida, né? A gente não pode seguir só o que a gente quer, né? Bom, coloquei aqui a margem de costura, onde está tudo riscado aqui é a margem. Aqui embaixo eu botei meio centímetro e aqui 1 centímetro em toda a volta. Nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo foi logo em seguida, depois que o Sérgio Moro saiu aí do comando do Ministério da Justiça. Eu fiquei um pouco assim, até nervosa com isso, porque eu sei que a população tinha ele como um herói. Eu confesso que ano passado, um pouco antes do Bolsonaro entrar, eu não acompanhava muito política não. Mas agora eu tenho feito isso diariamente, porque hoje a gente consegue obter informações. Antigamente você era muito refém da mídia, e a mídia sempre colocou o que ela queria, né? E agora eu tenho acompanhado muito de perto essa situação toda. Eu gostaria de deixar aqui um canal que eu gosto muito de ouvir sobre, aliás, 2 canais. Eu gosto muito de ouvir sobre política, e a pessoa fala assim, mostrando, né, a verdade, o que tem por trás das coisas. Um é o canal Te Atualizei e o outro é da professora Paula Marisa. Os canais são estilo assim mais conservador, tenho mais simpatia por essa área, porque a gente tem que realmente preservar a família, e o canal, assim, esse ramo conservador é mais para isso, né? Para preservar a família contra algumas coisas que sempre houve por parte da mídia uma defesa até estranha, né? Quando se apoia, por exemplo, você tirar um bebê, né, da barriga da mãe. Um bebê é vida, né? Então eu sou mais alinhado por essa área aí. E aí eu vou deixar esses 2 canais aqui na descrição para você ouvir o outro lado, né, assim, o que tem por trás da notícia, e você vai gostar muito desse canal. Bom, agora eu vou recortar aqui o molde, e só que na parte de baixo eu vou deixar um espaço aqui sem cortar para eu fazer uma dobra aqui. Outro assunto que eu gostaria de falar também é sobre a questão da internet. A gente não vinha com esse hábito, né, de vender as coisas pela internet, ganhar dinheiro pela internet. É uma coisa mais recente, né? Mas principalmente nesse momento agora, onde a gente está passando essa dificuldade, é preciso abrir os horizontes, né? E tem muito jeito de você ganhar dinheiro pela internet. Vou deixar aqui também na descrição alguns canais que falam sobre esse assunto. E é bem interessante ver as possibilidades que a gente às vezes tem nas mãos e não sabe, né? Às vezes você tem um conteúdo aí que você pode dividir com alguém e ganhar dinheiro com isso, né? Eu vi uma diarista ensinando as pessoas a cuidar da casa pela internet. Ela estava ganhando dinheiro. A pessoa pagava uma parcela lá para ela e ela ensinava, você vai limpar assim, assim, assim. Por telefone, por celular, né? Filmado, tudo. Então, assim, tem muitas maneiras de se ganhar, né? Você tem que usar a sua criatividade. Aí dá uma olhadinha na descrição que eu vou colocar
algumas pessoas que eu acompanho aí que falam bem sobre formas de você ganhar dinheiro pela internet. Então aqui, ó, eu dobrei a beiradinha embaixo, os meios centímetros, ó, dobrei pra cá. E agora eu vou dobrar 1 centímetro pra dentro. Tá vendo que eu deixei uma beiradinha aqui sem cortar? Agora eu vou cortar aqui rente a margem de costura. Isso aqui é o mesmo que a gente deve fazer com bainha. Quando você está fazendo molde de bainha, você deve dobrar essa beiradinha para dentro antes de cortar, porque senão fica faltando exatamente o pedacinho. Ó, tá vendo que ela fez um biquinho para fora? Fica faltando o pedacinho que vai fazer com que a bainha não fique esmagando. Ó, porque o que eu vou fazer aqui é uma espécie de bainha, que é essa beiradinha do tecido aqui, ó. Apesar que aqui não vai dar muita diferença, mas numa calça dá muita diferença. Essa beiradinha que sai aqui pro lado é que fica faltando quando você vira a calça para dentro. E aí a bainha vai prender a calça por dentro, naquela beirada ali, né? E aí vai ficar esmagando essa parte aqui, ó, porque a parte de baixo está menor do que a de cima. Então, quando você faz ela acompanhando aqui a lateral, ela vai ficar igual a parte de cima e não vai ficar esmagando a sua bainha. É uma diquinha, né? Aí fica ligado aí quando você for fazer sua bainha. Então, depois de cortado, o molde ficou assim, ele aberto, ele tava assim, né? Eu abri, ó. E aí você vai cortar essa parte aqui 4 vezes no tecido. Eu já até tenho aqui cortado, ó, 4 vezes, ó. 2 aqui e 2 aqui. Então, depois de cortar as 4 partes, você vai colocar direito com direito e passar uma costura aqui, ó, nessa parte onde é mais arredondada. Eu também já aproveitei, dei uns piques, porque depois ela tem que ser aberta assim, ó. E aí você vai jogar essa margem de costura para um dos lados. Se você quiser diminuir um pouquinho a margem, também pode. Você joga para um dos lados e pelo lado direito você vai passar uma costurinha bem na beiradinha da emenda, ficando dessa forma aqui, ó. Depois de costuradas as duas partes e pespontado, agora você vai colocar direito com direito e vai passar uma costura na parte de cima e na parte de baixo, sem fechar as laterais. Aí, se você quiser colocar o ferrinho, tem várias opções aqui. Você pode escolher um lado como forro e colocar um pedacinho de tecidinho por dentro e colocar o ferrinho e fechar. Você pode colocar só o ferrinho por dentro e dar um zigue-zague de um lado e de outro. Tem várias opções aí. Você pode fechar as duas partes, colocar, posicionar o ferrinho aqui dentro. Depois de fechado, você vem e passa uma costurinha prendendo ele. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também dá certo. Mas então agora você faz essa costura que eu falei, na parte de cima e na parte de baixo. E aí depois que tiver tudo costurado, você revira pelas beiradas aqui, ó. Você põe o avesso pra dentro, né? Saindo pelas uma dessas beiradas aqui. E aí ficou assim. Bom, agora aqui é para colocar o elástico. O elástico dessa máscara é aquele mais larguinho, é fino, mas não é tão estreitinho igual esse rulicinho aqui, ó. Eu acho que para esse tipo de tecido mais grossinho, esse rulicinho aqui, eu acho que ele não aguenta não. Mas também esse elástico aqui costuma machucar um pouco a orelha. O que nós fizemos aqui em casa? A gente pegou um outro elástico, depois da máscara assim, a gente amarrou aqui, ó, o elástico aqui e do outro lado aqui, ó, fez assim, ó, amarrou em cada lado aqui, para colocar na cabeça, para não ficar puxando tanto a orelha para frente. Bom, então agora eu vou simular com esse aqui mesmo, mas eu vou ver se eu vou colocar o chatinho ou se eu vou colocar esse. Talvez eu coloque um lado de outro para ver qual que é melhor. Aí você tem uma posição minha aqui. E então agora com ele aberto assim, ó, eu venho e posiciono o elástico aqui. Tem outra maneira de fazer, depois que virar a bainha, colocar o elástico dentro, amarrar e deixar a amarração por dentro aqui. Mas como eu vou experimentar com esse, eu vou fazer dessa forma. Eu vou prender o elástico aqui na beiradinha.
tanto de um lado quanto de outro. E aí depois eu vou virar a beiradinha para dentro, como se fosse aquele meio centímetro no começo na parte de baixo do molde, né? E mais 1 centímetro. Eu confesso que esse tecido aqui eu não gostei muito de fazer com ele não, ele é um pouquinho grosseiro. Então se você tiver um tecido mais fininho aí, você faz com algodão, né, um tricoline, que o brim, ele é um pouquinho grosseiro. Ainda mais que eu acho que esse é mais grosseiro do que o que eu tenho aqui. Então agora eu vou prender o elástico e volto aqui para mostrar. Bom, eu finalizei a máscara, porém eu tive que fazer uma mudança aqui. Como o meu tecido é um pouquinho grosso, o que eu fiz? Eu peguei a beiradinha dele, passei um chuleado, e aí se você tiver overlock pode passar, e virei uma vez só, ao invés de virar a beiradinha e virar para dentro, como nessa daqui, ó. Aliás, é aqui, ó. Tá vendo? A beiradinha foi virada para dentro. O meu, como o tecido tá bem grossinho, aí eu preferi fazer assim para não correr o risco de quebrar a agulha. Então, eu virei uma vez só, aí amarrei o elástico, passei aqui dentro, e esse elástico aqui vai ficar bom. Porém, aí eu coloquei esse aqui, ó, o fininho, que é rolicinho, eu nem vou deixar não, amarrei aqui só para testar. E ele não tem força para segurar, porque o tecido é um pouquinho grosseiro. Ele fica bom para aquelas máscaras descartáveis, que você usa esse fininho aqui. Então, aí fica uma dica, né? O que eu fiz também? Eu peguei o elástico que é um pouquinho mais largo e cortei ele no meio. Porém, eu acho que para vender, eu não aconselho não, porque eu acho que com o passar do tempo ele começa a querer desfiar. Então, aí é melhor você achar um elástico bem estreitinho, que fica melhor. Agora eu amarrei os 2 elásticos, ó. Vou colocar para você ver como é que ela fica. A grande desvantagem de quem usa óculos é esse o problema, né? Você vai colocar, tem que tirar o óculos. Às vezes embaça o óculos também. Eu já vi gente ensinando a passar um sabonetinho, depois vir com a toalhinha e limpar, para não embaçar. Eu não gosto de fazer isso com o meu óculos, porque eu não gosto de arranhar ele, mas isso aí é uma solução, né? E outra coisa, se você for fazer máscara para vender, não, de preferência de tecido, não faça branco, porque eu passei base no rosto, a máscara ficou toda suja. São coisinhas que às vezes a gente tem que pensar, né? Se você vai fazer para vender, toma esses cuidados aí para não correr o risco de ficar com produto inviável, né? Bom, é esse o vídeo de hoje. Eu vou tentar deixar o molde da máscara no blog. Vou deixar tudo que eu falar aqui, que tiver link, eu vou deixar na descrição e você dá uma olhada. A gente está passando esse momento difícil, né? Mas tenha fé que isso vai passar. Ainda não é o final, porque ainda tem mais coisas ainda para acontecer. E é preciso estar preparado. Como eu falei, a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual para quando Jesus voltar não nos pegar despercebidos. Cuida da sua vida, tenha fé que Deus vai nos ajudar a vencer mais esse momento aí difícil. Eu vou deixar aí na tela um versículo para você meditar e que realmente Deus possa falar ao seu coração. Assista também o vídeo que eu deixo aí na tela de sugestão. Fica com Deus, até a próxima, tchau!